Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio de Renzo, da Novembro 4. Seja bem-vindo ao nosso Comunicação Interna Sem Fronteiras, um podcast que a gente fala sobre comunicação, recursos humanos, liderança, cultura organizacionais, temas do mundo corporativo, sempre trazendo convidados que a gente possa abordar essas questões. E mais do que estabelecer aqui um certo e errado, é um laboratório. Para mim está sendo um grande laboratório trazer profissionais do mercado, gente com experiência, gente que tem uma vivência muito interessante. Hoje eu vou conversar com o meu amigo José, mas antes disso, eu queria lembrar você, se você gosta desse conteúdo, curta aqui com a gente, né? Coloca no like aqui, manda mensagem, compartilhe com seus colegas, sempre é bom. Dê sugestões de novos temas para a gente, sempre é bom a gente se envolvendo, né, e melhorando o nosso canal de comunicação. E eu queria destacar, nesse primeiro momento, nosso parceiro, que já vem há algum tempo apoiando esse projeto de comunicação, que é a Prodigy. A Prodigy é uma empresa, né, que trabalha e ela tem o objetivo de conectar 100% dos seus colaboradores, né, comunicação interna, com a famosa TV corporativa, com o aplicativo de celular, que eles lançaram recentemente. A Prodigy hoje está em mais 650 empresas, em 30 países, como Michelin, Balduco, Renault. É bem interessante o trabalho da Prodigy. A gente vai assistir um vídeo aqui rapidinho para vocês conhecerem um pouco mais sobre a Prodigy. Vivemos em um mundo de novas conexões. A informação antes privilegiada, agora exposta, ao alcance dos olhos, na palma da mão. A comunicação nas organizações antes hierárquica, controlável, agora em rede, veloz e indomável. Esse é o novo mundo da comunicação corporativa. Agora, imagine uma guinada. Vamos supor que você seja capaz de criar uma história que toque sua empresa. Que cada colaborador compreenda o propósito de estar ali, dos valores que os unem. E vamos supor que você abra espaço para que as vozes individuais se juntem e que essa narrativa conecte pessoas, traga harmonia, senso de comunidade e pertencimento. A nova comunicação, influenciada, estrategicamente direcionada para o crescimento comum. E, finalmente, você consegue medir, avaliar e impulsionar para novos resultados. Aqui é onde você está hoje. Conte com a Prodigy. Obrigado, Prodigy, pela parceria. Eu queria chamar meu convidado de hoje, José Raskovski. Tudo bem, José? Como é que você está, companheiro? Tô ótimo, ótimo. Obrigado pelo convite e te parabenizo aí pela produção, pelo cenário. Tá bem profissional. Tá muito legal. Muito obrigado. A gente já se conhece há bastante tempo, né? Já vai fazer uns 15 anos, né? Que a gente teve a oportunidade de trabalhar na Natan. Foi uma experiência muito legal. Sempre admirei o seu trabalho. E eu sempre digo o seguinte, José, até antes de falar um pouco da sua carreira, do seu trabalho, talvez a pergunta é: o que você está entregando para o mundo hoje, né? Eu sei que você, enfim, mora no Chile, hoje agora está em Belo Horizonte, mas quando você olha hoje para o mercado, você olha para a sua família, para as pessoas próximas de você, o que você entrega para o mundo hoje, José? Qual é a sua missão, principalmente atualmente? Pergunta, porque você sabe que no fim da pandemia eu tirei mais de um ano de sabático para tentar chegar a essa resposta. E porque na época eu tava no mundo corporativo e tava um pouco insatisfeito, digamos assim, com o meu aporte para o mundo. Eu já não via tanto significado no que eu fazia. E depois de passar por um processo profundo aí de autoconhecimento, eu tomei a decisão de entrar no mundo das mentorias. Muita gente chama de coaching, né? Mas eu não me considero um coach, não tenho licença de coach ou certificação de coach. Mas eu entrei no mundo de mentorias para ajudar profissionais que estão assumindo o papel de gestão e de liderança dentro de organizações. Então, eu resolvi estender a mão para profissionais com menos experiência que eu e que estão vivendo os desafios que todos nós já vivíamos, né?
ou vivemos, eu estou misturando português com espanhol já de tanto tempo que eu moro no Chile. Mas todo esse desafio que uma pessoa vive ao assumir um cargo de liderança e que normalmente não é treinada pelas organizações. Então, eu diria que a minha missão é transformar pessoas para encontrar o que em inglês chama de fulfillment. Não sei se em português a tradução seria satisfação, mas não é exatamente satisfação. Eu acho que é um pouco além disso, sentir que tá recheando sua alma, digamos assim, com o trabalho que faz e que está performando bem. Ou seja, que está encontrando fulfillment, que está encontrando resultados. Esse é o meu papel hoje. Não, e é muito legal te ouvir, né? Porque, como eu comentei no início, você teve uma carreira brilhante no mundo corporativo, né? Teve no Chile, né? Enfim, trabalhando em empresas e hoje com essa ideia da mentoria que eu acho fantástico. Tem até um vídeo que eu te acompanho, né? Você está bem atuante nas redes sociais. E tem um vídeo que você fez outro dia, inclusive é o tema que eu coloquei aqui para a gente dar um norte na sua conversa, né? Que é o virei gerente, né? E agora, ou virei gerente, ou vou virar gerente, também tem um pouco disso, né? As pessoas ficam um pouco amedrontadas com isso. Inclusive, teve até um texto um tempo atrás, pesquisa que mostra que algumas pessoas nem querem mais assumir posições tão assim de gerenciais por todo o ônus que traz disso, né? Além do bônus, traz o ônus. Então, assim, só para usar como referência a nossa conversa um pouco nisso, né? Você que está aqui nos acompanhando, que eventualmente virou gerente, está querendo ter, enfim, está buscando essa promoção, e às vezes, como o próprio Zezé falou, e é verdade, você não foi preparada para isso, né? O mercado não trabalhou. E aí, acho que a primeira pergunta, Zé, é o seguinte: quais são os principais desafios, então, que esse profissional que ele enfrenta assumir uma posição nova pela primeira vez? Porque também tem gente que muda de empresa, né? Ok, a carreira dele e tal. Mas se a gente puder fazer um recorte, acabei de assumir agora, entrei na empresa X, ou eu já estava nessa empresa, enfim, assumi a primeira posição de gerente agora. Quais são os desafios que esse cara, normalmente, essa pessoa, essa mulher, tem para enfrentar? Eu vou listar 6 desafios que eu acho que fazem parte do cargo de gerente especificamente. Acho que o primeiro grande desafio é que a pessoa vai entrar num mundo em que precisa ser mais estratégico. E ser estratégico, aqui acho que o termo estratégia é muito mal utilizado, muitas vezes é sinônimo de importante. Muitas vezes a gente ouve nas organizações, esse é um tema estratégico, e no fim a pessoa quer falar que é um tema importante, não é um tema que está, de verdade, alinhado com a estratégia da empresa. E a diferença de um tema operacional, tático para o estratégico é basicamente alcance do trabalho, das decisões, e a visão de tempo, né, visão de prazo. Então, normalmente a pessoa vem com uma mentalidade de pensar no curto prazo, no médio prazo, no máximo, né? E um cargo de gerente já espera-se que a pessoa seja capaz de começar a pensar no longo prazo, tanto da área dela, e ver como o seu trabalho se correlaciona com as outras áreas da empresa. E aí entra o lado do alcance, né? Então, é a pessoa primeiro deixar de olhar para o umbigo dela, o umbigo da área dela, e começar a entender, por exemplo, se eu virei um gerente de marketing, como que eu vou traçar uma estratégia que vai impactar positivamente vendas, que está alinhada com os objetivos financeiros da empresa, etc. Então, demanda que haja por um lado, navegação entre as diferentes áreas, né, e coordenação com diferentes áreas, e mais que coordenação, eu acho que assim, entender como que o seu parafuso se encaixa nessa máquina completa da empresa. Nisso daí tem uma coisa bastante conectada com a visão estratégica, que é a transição de ser especialista para ser líder, que acho que é o segundo grande desafio. As pessoas normalmente vêm com a cabeça muito de execução, né? E nesse papel de ser estratégico e ser líder, assumir uma posição de liderança, muitas vezes a pessoa encontra muita dificuldade porque ela está ainda com essa mentalidade de qual é o meu desafio da semana, qual é o meu desafio do dia, né? O papel, normalmente, um coordenador ainda tem uma visão muito, muito curto prazista, né?
Outro desafio entra para a gestão de pessoas. Efetivamente você começa a ter poder, ter capacidade de ter impacto na vida das pessoas. Então, você tem que lidar primeiro com as expectativas da equipe, as expectativas do seu chefe. Você tem que começar a olhar e olhar para pessoas e começar a ser capaz de entender para onde você vai levá-las e como você vai cuidar delas nesse caminho. É algo que, normalmente, quando alguém entra numa posição de gerência, é algo que normalmente as pessoas têm certa dificuldade no início. Outro ponto é lidar com pressão por resultados, né? Principalmente para... Acho que pressão por resultados existe em qualquer posição, mas equilibrar essa etapa de aprender a ser líder e, ao mesmo tempo, gerar resultados é algo que pode gerar muito estresse para a pessoa, pode gerar situações como síndrome do impostor e similares. Que mais? 2 pontos mais. Acho que dentro da relação de gestão com pessoas, também tem o lado de delegação. Você sair desse papel de executor para o papel de líder envolve a necessidade de você deixar de fazer, você utilizar a equipe como um catalisador para as metas que você quer gerar. E por fim, acho que a falta de clareza de expectativas, né? Justamente pelo gerente ser capaz de definir o futuro da área, é bastante comum que esse novo gestor encontre um ambiente que as expectativas não são claras. Eu digo expectativas claras, mais alinhadas com o que eu vou fazer hoje, ou o que eu tenho que fazer, né? Como que eu traduzo esses resultados esperados para um plano de ação prático, por exemplo. E isso daí é algo que normalmente as pessoas têm um pouco de dificuldade também, porque vem de uma mentalidade de que eu estou acostumado a receber ordens, ou acostumado a receber um PowerPoint já com um plano e eu tenho que executar esse plano. Você passa a ser a pessoa que tem que montar o PowerPoint, né? E é natural que no início gere um pouco de incerteza, de insegurança na pessoa. Resposta um pouco longa, mas acho que cobre um Não, pouco esse... eu acho perfeito, assim, já dá para fazer até um e-book aí, né? Com esses pontos bem interessantes que você trouxe. Agora, também, assim, fico pensando aqui, você trouxe um ponto que eu acho bem interessante, que é essa questão que o líder precisa pensar mais a longo prazo, né? Só que, ao mesmo tempo, você tem as empresas cada vez mais trabalhando com prazos muito imediatos, né? A gente tem uma pressão enorme de resultados. Então, não é fácil também. Eu preciso olhar lá na frente, eu preciso ter uma visão mais estratégica, como você colocou muito bem. Eu preciso cuidar das pessoas, a gestão de pessoas, mas eu também tenho que olhar a questão do tempo, porque eu não tenho tanto tempo assim. E a gente que trabalhou em empresas do setor de serviços, por exemplo, esse tempo é mais curto ainda, né? Eu trabalhei em empresas em produção, em fábrica, é um tempo um pouco maior, né? E aí em função disso, como é que eu lido com isso? Quer dizer, como é que eu lido com essa gestão do resultado, mas ao mesmo tempo eu preciso cuidar das minhas equipes? E aí talvez o resultado eu tenho líderes mais tóxicos, né? Pelo menos é o que a gente escuta. Né, as pessoas, porque eu preciso lidar com essas duas coisas, né? Preciso cuidar da pressão, mas eu preciso cuidar das minhas pessoas. Como é que é essa equação, José? Tem um livro interessante que chama Os Primeiros 90 Dias. Não sei se é exatamente esse título em português, mas é The First 90 Days. E o autor chama Michael D. Watkins. E nesse livro ele comenta a necessidade de, quando você aterrissa numa nova posição, uma nova empresa, você montar um plano de 90 dias, e dentro desse plano de 90 dias, um dos pontos que ele reforça muito é a necessidade de quick wins, ou seja, necessidade de você mostrar pequenas vitórias no início da sua gestão para, de alguma maneira, consolidar a tua marca dentro da própria empresa e alinhar as expectativas tanto da chefatura, né, tanto do chefe, quanto da equipe. Então, eu acho que esse é um ponto importante, porque às vezes as pessoas assumem um cargo
com aquela expectativa de, não, peraí, eu tô me acostumando, eu tô me ajeitando, né? E efetivamente, se tô me ajeitando e tô me encaixando aqui, a paciência nas empresas é bastante curta. E a melhor maneira de trabalhar com essa falta de paciência é mostrar algum tipo de resultado. Pode ser uma pequena mudança nos processos da área que vão gerar algum tipo de eficiência, pode ser, sei lá, tanto para a equipe remover algumas barreiras que a equipe coloca, por exemplo, a gente nunca conseguiu aprovar isso aqui, você vai lá e consegue aprovar, mas pequenas vitórias que de alguma maneira consolidam que você chegou para trazer resultado. Agora, voltando à tua pergunta, né, acho que assim, acho que esse é um dos desafios inerentes da posição de gerente, né? Você apontar um norte para a área, você definir certos destinos, ou seja, definir metas que você quer alcançar, mas ao mesmo tempo não deixar de olhar o curto prazo, né, e mostrar que você está trazendo pequenos resultados no dia a dia. É um equilíbrio bastante complicado, mas eu acho que é inerente à posição. Eu acho que alguém que queira assumir essa posição de gerente tem que entender que faz parte do ônus da posição, conviver com esse tipo de pressão. E como você comentou, dependendo do perfil da empresa, essa pressão pode ser muito grande, ou efetivamente o cenário pode mudar rapidamente. A gente trabalhou junto em companhia aérea, e companhia aérea é um ótimo exemplo de necessidade de resultado no curto prazo. Né? Uma empresa que gera e consome muito caixa, dependendo do período, então tem períodos de consumir caixa que, do nada, a empresa pode declarar a necessidade de fazer um projeto de redução de custos, e aí você tem que, sei lá, parar tudo que você está fazendo para sair correndo e tocar esse projeto, por exemplo. E tem que conviver com isso, faz parte. Agora, eu queria trazer uma coisa que me veio na cabeça agora, quando você disse no início que você está fazendo a mentoria para esses líderes e tal. Queria fazer uma pergunta um pouco diferente. E quais são as dores? Por que o cara te procura quando ele chega para você, enfim, você tem as suas conversas? Quais são as dores a partir do líder, né? O que esse cara está buscando? O que ele sente hoje? São características comuns? São coisas novas que o mercado não tinha? Só para entender um pouco, quais são as dores que hoje esses líderes têm quando eles buscam o seu trabalho, por exemplo? Eu acho que a principal dor é uma espécie de solidão. É a consciência de que ele pode contar com o chefe dele, mas ele não pode ser 100% vulnerável e 100% transparente nas dores que tem, porque ele tem medo de gerar a percepção de que ele é incompetente nisso. Então, em muitos casos me procuram para ser uma espécie de sounding board, para ser uma espécie de o chefe amigo. A pessoa que já passou por certas experiências e que eu posso ser transparente com relação às preocupações, dúvidas, etc. Então, outro perfil que me busca é a pessoa que vem de uma área técnica, por exemplo, e que domina toda a parte conceitual e técnica do trabalho que faz, mas de repente se vê tendo que lidar com pessoas, né? Perfil tipo engenheiro, por exemplo, né? Que executa, e de repente tem que liderar a equipe e se vê numa situação que a equipe está reclamando que, não sei, reclamando dos benefícios da empresa, ou uma situação de crise entre cada um, e a pessoa fala, pô, não fui treinado para isso, eu nunca lidei com isso. Esses eu diria que são... E aí a gente extrapola isso, né, esses desafios da liderança para todo tipo de soft skill, mas então entra a parte de gestão de pessoas, entra a parte de comunicação, entra pessoas que às vezes têm dificuldade em montar um planejamento e gostaria de comparar e ter certeza que está fazendo um bom trabalho. Mas, no geral, é isso. Ou seja, não tem nada de muito novo. Eu acho que é um pouco nessa linha. Daí que veio meu insight de me focar em pessoas que estão assumindo posições de liderança, porque as dores são muito parecidas no final. Não, e é muito interessante esse comentário seu, José.
desde que eu saí lá da TAM, esse ano eu vou fazer 12 anos e eu tenho, você sabe, sempre trabalhei com comunicação interna e eu tenho uma agência. E é interessante porque muitos clientes que eu atendo, enfim, atendo até hoje, outro dia até fiquei fazendo uma leitura parecida com a tua. Você começa a trabalhar, começa a fazer o atendimento lá da comunicação interna e tal, mas às vezes eu gasto 1 hora de verdade. Teve um cliente que eu gastei umas 2 horas, toda vez que eu vou lá, ele pega para contar sobre o que ele está vivendo. É impressionante, assim. E eu, no primeiro momento, demorei um pouquinho para entender isso, né? Mas aí eu fui entendendo, e para mim essa é a palavra-chave, é a solidão, é a dificuldade, às vezes, inclusive, de mostrar essa vulnerabilidade. Porque é isso, como é que eu vou chegar para o meu diretor e dizer assim, não sei o que eu faço, como eu faço, né? Às vezes eu estou sentindo algumas questões. E é muito interessante isso. A semana passada, retrasada, eu fui no cliente também, e, cara, fiquei 1h30 conversando, e ele fala coisa pessoal e não sei o quê. Eu falei, caraca, né, que louco isso, né? No final da história é isso, né? Uma solidão. Como é que eu vou falar isso dentro da empresa? Como é que eu vou compartilhar com os meus colaboradores, que eu não sei qual decisão tomar, né? Ou eu sei, mas como é que eu faço isso? E talvez isso sim, uma boa dica para você que está assumindo como gerente, né, como líderes. A solidão é um caminho, é um parceiro seu que vai te acompanhar, né? E talvez você precise do trabalho do Zé, enfim, de outras pessoas, porque isso vai acontecer. E tem gente que sabe lidar bem com isso, tem gente que não sabe, né? E você começa a entender algumas questões até de comportamentos, né, do cara. Eu acho que o que você comentou de comportamento tóxico, por exemplo, Pode ser, né? grande parte, não vou dizer que é a maioria, tá? Mas é uma parte razoável de comportamentos tóxicos que eu tenho visto são causados por insegurança, no final. São causados por... acho que assim, quando a pessoa espana, né, ela pode espanar de diferentes maneiras. E tem muita gente que espana pelo lado do maltrato, pelo lado do, né, de botar pressão na equipe. Né? Você vê que o líder não tem a menor ideia para onde apontar, então ele começa a apertar a equipe para ver se daí sai alguma luz, por exemplo. São pessoas que não foram desenvolvidas ou que talvez não tenham nem a característica para assumir um cargo de liderança. Eu diria que, voltando ao ponto de solidão, assim, a solidão só cresce. Eu acho que quando você vira diretor é maior ainda. E eu li uma vez um report falando que a principal dor dos CEOs é a solidão. Okay. Porque ele olha para ele entre aspas, não tem ninguém acima dele. Ele tem, né? Normalmente ele tem o board, né? Se é uma empresa maior. Mas o board, basicamente, tá lá para apertar ele. Né? Cada reunião de board, ele vai lá para ter 5, 6, 7 pessoas apertando ele. E aí ele volta para a empresa, ele olha para baixo e ele olha aquela infinidade de pessoas que dependem dele, que dependem de ele apontar uma direção. Né? Então ele se sente essa mescla de sozinho e responsável por milhares de almas, digamos assim, nesse processo. Então sim, preparem-se. Acho que é um ponto relevante. Eu acho que é importante ter um psicólogo, um profissional com quem você possa manter tua saúde mental em dia. E eu acho importante ter alguém no papel de mentor, que pode ser tanto alguém contratado, como o meu caso, ou, eventualmente, se você é gerente e tem aquele vice-presidente mais legal, mais aberto, mais simpático e que você admira, eventualmente essa pessoa mais sênior pode se tornar o teu mentor. Eu vi muitos casos de alguém mais sênior mentorando alguém mais júnior, e aí gera-se uma relação de confiança que muitas vezes você pode fazer a pergunta idiota para essa pessoa sem o medo de ser mal interpretado, né? Não, perfeito o comentário. Inclusive, eu, pessoalmente, eu tenho um pouco de reticência quando as pessoas dizem assim, aquele líder tóxico. Eu acho que, às vezes, a pessoa está passando uma fase difícil. E, como você colocou, ela tem uma forma de espanar. Tá certo que, obviamente, que não é correto ela jogar numa pessoa, ela ser mal educada, claro que não, isso não tem nem discussão. Mas, às vezes, as pessoas, no geral, a maioria das pessoas, eu acredito que elas não são tóxicas sempre, elas vivem momentos disso. E talvez ter apoios como esse que você está colocando, que você colocou, é importante para entender, e até para ter autoconhecimento, né? E acho também que as novas gerações foram tratando diferentemente, né? Esse líder na porrada, na forma da cobrança e tal, o mercado já não aceita mais isso também. Então, acho que é importante trazer isso, né? Mas acho que é bem legal isso que você falou, né?
às vezes é uma forma que eu tenho de espanar, de extravasar aquilo, né, porque eu estou inseguro, né, você tem toda a razão, é muito mais pela insegurança, né? E de novo, só que às vezes as pessoas precisam tomar um pouco de cuidado como é que eu lido com isso. E aí, aproveitando essa questão, então quais são os erros? Então, quais são os erros que esses caras cometem? A gente falou um pouco sobre essa questão aí. Então, se eu estou solitário, você falou um pouco dessa questão, às vezes, de espanar. Quais mais outros comportamentos você percebe assim que os novos líderes, né, os novos gerentes aí, quando assumem a posição, não se atentam para comportamentos, enfim, que são características e acabam errando mais? Não de propósito, obviamente, mas acabam errando mais. Eu vejo erros como não delegar o suficiente, cair na tentação de tentar fazer tudo sozinho, ou tentar fazer certas tarefas, iniciativas que são chave sozinho, e a equipe se sente meramente operacional, ou às vezes a equipe até fica cega, né, com relação ao seu papel dentro de toda essa máquina. Outro erro bastante comum é comunicação ineficaz. Então, não ser claro com relação a expectativas, metas, dar feedback, escutar ativamente o time. Assim, infelizmente, é muito comum aquele chefe que solicita uma tarefa, mas que não compartilha o desafio, que não dá abertura para a equipe propor, e no final a equipe sente que tá fazendo coisas muito pontuais. Foco excessivo em resultados e negligência do time. Aí entra um pouco nessa linha do comportamento tóxico, né? Você aperta, fica pedindo a tarefa, mas esquece que você está lidando com seres humanos ali, que tem sentimentos, que tem suas preocupações, que tem os seus desafios. Então, eu ainda vejo muitos chefes ou gerentes, né, que de verdade não estão tão preocupados com as suas equipes e não entendem o impacto das suas solicitações ou do quanto ficam em cima. E por último, falta de planejamento. Estruturar o trabalho da área com prioridades claras, em vez de reagir somente a urgências. Que isso é outra coisa que gera muita incerteza na equipe, né, muito estresse na equipe. Acho que esses seriam como os principais erros dos novos gerentes. Não necessariamente dos novos, tem gerente que segue operando dessa maneira até por hoje, muito tempo. E tem um outro ponto que eu queria trazer, até pela sua experiência, que a gente fala muito sobre cultura, né? Você tem experiência de ter trabalhado, teoricamente, na mesma empresa, mas em culturas diferentes. Você trabalhou no Brasil e trabalhou no Chile. Enfim, inclusive em processos bem diferentes, porque com empresas que foram juntadas, no caso a TAM e a LAN. Mas eu também percebo que às vezes também, não sei se você concorda comigo, o cara performava muito bem numa determinada empresa, numa determinada área, e por isso que ele foi para uma outra empresa, inclusive às vezes promovido. Só que ele não consegue compreender a cultura daquela empresa. E aqui a cultura não é no sentido de querer mudar, mas é no sentido de compreender os sinais, os rituais, os comportamentos, como é que aquela empresa... E aí eu vejo muitos casos, até hoje, de pessoas excelentes profissionais, excelentes líderes, inclusive não só novos, né? Gente que já está assumindo o mercado há bastante tempo, e a gente chega numa outra empresa, ele se perde. Você também concorda que, às vezes, ele precisa ter uma leitura da cultura daquela empresa, do jeito daquela empresa? E vou te dar até um exemplo pessoal. Eu trabalhei na Ford, uma montadora de carros, e fui trabalhar depois na Peugeot Citroën, uma montadora de carros também. E, teoricamente, você fala, é o mesmo jeito, né? Trabalho com fábrica, trabalho com produção, pessoas na linha de produção trabalhando, o processo de comunicação interna é igual. E não é nada igual, né? A empresa, a Ford já 100 anos de Brasil, empresa americana, a Peugeot Citroën tinha 5 anos de Brasil na época, uma empresa francesa. Não estou só falando de culturas no sentido de país, mas estou falando de culturas locais, né? A Ford estava em São Bernardo do Campo, já com polo industrial sindical muito forte. A Peugeot Citroën estava chegando no interior do Rio de Janeiro. Então, se a gente não percebe essas características culturais, a gente, por melhor que seja o profissional, o melhor gestor, às vezes pode se perder também, né, Zé?
A gente trabalhou junto na TAM. Eu posso te dizer que eu trabalhei em pelo menos 3 empresas diferentes na mesma empresa, né? Eu trabalhei na TAM, eu trabalhei na LAN, no Chile, e eu trabalhei depois no que se converteu a Latam, né? E mesmo a Latam, hoje, Ah, você se trabalhou você... entre a sua LAN, né? Eu fui pro Chile e ainda era LAN. Só Eu LAN. fui funcionário da TAM, eu fui funcionário da LAN e eu fui funcionário da Latam. Legal. E são 3 empresas completamente diferentes, e a Latam, dentro dela, no Brasil e no Chile, é diferente também. Tem, tem a sua maneira de fazer as coisas. E efetivamente, eu acho que a, a cultura da empresa, ela é influenciada pela geografia onde ela é influenciada pelo acionista, ela é influenciada pelo business, e às vezes dentro da mesma empresa você vai encontrar culturas diferentes, como é o caso da Latam, pelo Sim. menos na época que eu trabalhei lá, não posso falar por hoje, né, já faz um bom tempo que eu saí de lá, mas na época que eu trabalhei, você encontrava culturas completamente diferentes dentro da mesma empresa. E sim, eu acho que se o gerente ele quer performar bem, ele tem que ser capaz de ler o ambiente e ler como as coisas são feitas em cada área ou cada empresa e qual é a melhor maneira dele navegar dentro desse ambiente. Eu acho que é muito comum que as pessoas, e aí, for pessoas porque pode ser desde um nível mais sênior até o mais júnior, até o analista que acabou de entrar, que as pessoas se comportem como viúvas da cultura anterior. Principalmente quando passa por um processo de fusão, por exemplo. Eu vi isso muito na TAM, principalmente. Acho que a empresa tomou, quando ocorreu a fusão, tomou-se a decisão de... Comparou A com B, né? A ideia era comparar A com B e definir C. E na parte de dinâmicas de gestão, a Latam tomou a decisão de seguir a maneira como a LAN fazia. E eu vi muitas pessoas do lado da TAM se comportando como não concordo, não é assim que se faz, e se colocando como uma barreira. Ou tentando se colocar como uma barreira, mas é uma postura, no mínimo, ingênua, porque a empresa é um rolo compressor. Então, ou você sai do caminho, e aí sair do caminho, no caso, é você se adapta, porque se você ficar no caminho, o rolo compressor vai passar em cima de você. E você não vai conseguir performar, você vai gerar brigas, estresses dentro da relação, e eventualmente vão te cuspir. Né? Eventualmente você vai ser saído. Ou você vai sair, porque você não vai aguentar mais, porque você não se encaixa na cultura. Então, por questões psicológicas, você vai embora. Ou vai chegar uma hora que a empresa vai virar para você e falar assim: olha, muito obrigado pelos teus serviços, mas você não se encaixou. Né? E, e essa capacidade de navegar diferentes culturas é algo extremamente valorizado em momentos de incerteza, em momentos de fusão e aquisição, por exemplo, em momentos de mudança de estrutura. E, e só as pessoas que de verdade conseguem fazer essa leitura do ambiente e se adaptar são as pessoas que ficam e que eventualmente crescem dentro da organização. É aquela velha frase, né? Na verdade, quem não é o mais forte, o mais fraco, é quem se adapta melhor, né, às condições. E aí, e aí às vezes pode parecer estranho, né? Quando eu olho a própria TAM, vejo pessoas que estão até hoje lá, e talvez a grande capacidade delas, independente da questão técnica, foi que conseguiu se adaptar a essa nova cultura. E acho também, aí de uma maneira positiva, isso não é um demérito, não é uma pessoa que deixou seus valores. Ele encontrou ali uma opção, um jeito de lidar com isso. E também quando tem gente que não soube lidar, como você falou, eu me lembro bem desses casos, né, dessas viúvas que você falou, viúvos, enfim. Então é isso, eu acho que a grande capacidade do profissional é ele olhar esse mercado, essa nova possibilidade, essa nova empresa, entender isso, se adaptar a isso. Talvez, claro, se alguma coisa que é muito contra os valores dele, talvez ele tenha que repensar mesmo, né? Mas eu acho que a grande capacidade do mercado, desses líderes, é quando ele consegue olhar isso e consegue
enfim, superar essas questões. E aí, pensando nesse aspecto, quando você olha assim, até para os seus mentorados, quais são algumas dicas, assim, você já falou várias coisas muito legais aqui, né? Mas, de novo, então você fala um pouco de conhecer o cenário. Gostei da questão do livro que você falou de celebrar pequenas vitórias. Gestão de pessoas, né, José? Talvez esse também seja um ponto muito importante e muito sensível. Aí porque entra, inclusive, um pouco da nossa olhada de comunicação, né? Que eu sempre falo. É difícil eu fazer uma gestão de pessoas quando eu não crio vínculo com as pessoas, eu não conheço as pessoas, eu não escuto as pessoas. E cada vez mais a gente tem uma galera que parece que não quer mais conversar, não quer mais trocar ideias, não quer mais criar vínculos, né? Eu não sei se você concorda com isso, mas vínculos não quer dizer que eu seja seu melhor amigo, que a gente precisa jantar junto, não é isso. Mas você concorda que o gestor também tem uma necessidade de saber criar vínculos e conhecer e respeitar os indivíduos? É um papel dele também? Completamente. Acho que a pessoa que quer ser líder tem que, como ponto de partida, ser uma pessoa que gosta de pessoas. E aqui eu não estou falando que tem que ser uma pessoa carismática ou extremamente extrovertida. Eu acho que conheço muitas pessoas introvertidas que gostam muito de pessoas. Aliás, os melhores líderes que eu conheço são pessoas introvertidas, porque são pessoas que leem muito bem o ambiente e que sabem extrair o melhor de cada um. Eu acho que, infelizmente, ainda existe uma visão de que para eu crescer e para eu ganhar mais dinheiro e para eu ser bem sucedido, eu tenho que ser alçado a posições de liderança. E às vezes a pessoa é ambiciosa, ela quer ganhar mais, ela quer crescer, ela quer ter mais poder, mas ela não é uma pessoa que gosta de pessoas. E muito provavelmente esse tipo de pessoa vai ser um mau líder, né? Eu vejo como algo inerente ao papel de liderança entender suas pessoas, entender o que motiva as pessoas da sua equipe, até para você poder extrair o melhor delas, porque acho que é ingênuo pensar que a empresa é o maior objetivo, a maior meta de um funcionário. Todos nós temos planos, todos nós queremos ter filhos, queremos comprar uma casa, queremos viajar, queremos construir algo. Em alguns casos você começa a querer deixar um legado, você quer se desenvolver. Se você for ver, muitas vezes crescer na carreira é um meio para você atingir esse tipo de objetivo. E eu acho positivo que o líder se interesse pela sua equipe a ponto de entender quais são os objetivos de cada um e poder criar essa ponte que liga o hoje ao objetivo dessa pessoa e mostrar que essa ponte é a empresa. Isso daí também permite que o líder aí possa pensar no seu plano de sucessão, possa pensar no futuro da área, ou seja, do mais básico, que é se preocupar em entender a sua equipe, se preocupar em entender quais são as alavancas que motivam a equipe, ela consegue eventualmente extrair o melhor de cada um deles. Então, concordo com o teu ponto de vista e acho que é inerente, acho que uma pessoa que queira crescer, mas que tem consciência que não gosta de pessoas, tem outros caminhos de crescer e outros caminhos de ganhar mais dinheiro. Pode virar fornecedor, pode virar um expert em um tema específico. Não necessariamente você tem que ter equipe, entendeu? Não necessariamente, sei lá, você pode virar um consultor de algo, você pode se aprofundar em temas técnicos e eventualmente aí ganhar muito dinheiro também. Não, e é muito interessante a sua fala, porque quando você diz assim, ó, eu conheço muitos líderes que são introspectivos, são excelentes líderes, porque uma das características que eu percebo, queria te ouvir um pouco sobre isso, na liderança, a gente tem muitas pessoas que não conseguem ser assertivos. A gente, inclusive, tem comunicações, treinamentos sobre assertividade, é um negócio muito maluco, né? O cara não consegue explicar o que ele quer, não consegue. Ele marca uma reunião para discutir a reunião, depois ele volta para discutir a mesma coisa da reunião. As reuniões são feitas e não fica claro o que se espera da reunião.
e não que existe uma linha tênue, assim, uma linha pasteurizada, mas normalmente esse cara mais introspectivo, às vezes ele é mais assertivo, né? Porque como ele não tem muitas essas questões, dessas coisas das conversas, ele é mais direto, né? E com educação, que eu acho que é o ponto que não tem como negociar. Então, para mim faz muito sentido. Eu não sei se você concorda comigo, José, mas acho que uma característica muito importante para o líder, para todo mundo, claro, mas para o líder especial, é assertividade, né? É clareza, né? É combinar as coisas, porque também muitos dos boatos, muito das expectativas, muito das questões de trabalho, porque a gente não fala as coisas, a gente não lida de uma maneira madura as relações de trabalho. Não sei se você percebe isso. E quando você é assertivo com a educação, quando você é claro, quando você deixa a sua equipe clara do que você espera, me parece que você ganha mais tempo com isso, né? E você não precisa ser exatamente um líder carismático, você falou muito bem, né? Mas você tem que ser assertivo, não é isso? Verdade que você comenta, tem um conceito que é, né, comunicação efetiva, né? Tem livros sobre isso, e acho que esse ponto de assertividade, na minha visão, entra nisso, de comunicação efetiva, ou seja, entra em você ser capaz de comunicar claramente o que você espera. Você ser capaz de comunicar claramente, dar um feedback, dar uma retroalimentação do trabalho. E eu somaria a esse ponto de ser assertivo, né? Para você ser assertivo, você tem que ser capaz de saber para onde você quer ir, né? Então, entram as outras competências que a gente conversou até agora. Entra a capacidade de planejamento, a capacidade de visão, a capacidade de definir uma visão e comunicar essa visão para a equipe, você ser capaz de trazer a equipe e desenvolver um trabalho junto, ou seja, a assertividade acho que tá dentro disso tudo, né? E se um líder não se propõe a se desenvolver nesses aspectos, provavelmente ele vai ter dificuldade, né? E aí entram outros aspectos de insegurança. De repente a pessoa não consegue definir uma visão, não consegue comunicar a visão e começa a espremer a equipe por causa disso, né? Aí acho que acaba virando uma ponte para os comportamentos tóxicos que a gente estava comentando antes. Mas eu concordo contigo. Não, mas achei interessante a sua fala, né? Porque também a questão da assertividade tem muito a ver com segurança, né? Eu consigo ser assertivo quando eu conheço, quando eu estudo, quando eu tenho segurança daquilo que eu falo, né? Quando eu sei o que eu quero. Quando eu sei o que eu basicamente. quero, né? E às vezes as pessoas não sabem o que elas querem, isso é verdade. Ô Zé, eu tenho um quadro de um livro que eu lancei. Eu lancei um livro, né, chamado Reflexões, Provocações e Dicas sobre essa tal comunicação interna. Como eu te disse, quando a gente se conheceu, eu trabalho com comunicação interna. E tem um capítulo aqui que eu queria ler para você, também queria te ouvir um pouco. Apesar de você ser de marketing, a gente sempre esteve próximo, você tem uma experiência, você conhece bem comunicação interna também, né? Trabalhar com comunicação interna traz um desafio diário, customizado versus escala. Para mim foi a maior experiência em termos de quantidade de pessoas, quando eu trabalhei na TAM, tinha 40 mil funcionários, né? Então, para quem trabalha com comunicação interna, sabe que temos um desafio enorme. A necessidade de desenvolver materiais, campanhas customizadas para diversas áreas e públicos, versus a necessidade de desenvolver materiais e campanhas em escala para as diversas áreas e públicos. Então, olha que interessante, né? Esse é um dos pontos mais sensíveis para o profissional de comunicação interna, principalmente quando você tem uma empresa muito grande. A ação, o comunicado, o texto, precisa conectar públicos, precisa ser quase individual. É quase uma mensagem para o indivíduo. Só que precisa ter a cara da empresa, ao mesmo tempo precisa falar com muitas pessoas. Tudo precisa ser em escala para chegar para todos, né? Então você faz um comunicado que vai para 20 mil pessoas. Agora, como é que eu faço um comunicado para 20 mil pessoas que fosse quase individual, né? Quase customizado? Então, quando essa equação é bem trabalhada, o resultado é muito bom. E talvez aqui o grande desafio, né, é um desafio para todos nós, a escalar, fazer campanhas grandes, de novo pela necessidade, mas nunca perder a questão do indivíduo, né, de conhecer as áreas, conhecer as características, conhecer a cultura. Então, essa é uma dica que eu acho bem interessante, novamente, para quem trabalha com empresas com muitos colaboradores, seja da fábrica, seja o pessoal do escritório, né?
eu preciso trabalhar com campanhas grandes, até pelo custo, mas eu não posso perder o olhar do indivíduo. Você concorda? Eu acho super relevante, eu acho que, honestamente, eu acho que comunicação interna é negligenciada em muitas empresas. Para mim, na minha visão, ela é um dos principais motores do desenvolvimento de cultura dentro de uma empresa. E o interessante da área de comunicação interna é que, como ela navega entre todas as áreas, ela é capaz de entender os desafios e dificuldades de cada área. E eu acho que, a partir do momento que a comunicação interna tem isso mapeado, é mais fácil fazer essa customização, entre aspas, né? Customização em escala. Eu, eu acho que em uma empresa que a comunicação interna é efetivamente valorizada, as áreas tendem a se abrir para a comunicação interna e esses desafios afloram, né? E o trabalho da equipe de comunicação interna fica sendo muito mais fácil para fazer isso, né? Mas tomando a TAM como exemplo, eu lembro que a gente tinha um gráfico que era uma roda, assim, que definia os stakeholders que a gente trabalhava, e algo que a gente falava muito é que o funcionário também pode ser um acionista e também pode ser cliente. Éramos clientes, todos éramos passageiros, né? Todos, da companhia aérea. E dentro, fazendo como um duplo clique, dentro dessa base de funcionários, você encontra diferentes desafios, diferentes realidades, né? O funcionário de rampa, né, que é o funcionário talvez que tem o menor salário numa companhia aérea, que é o funcionário que está lá no chão do aeroporto botando mala dentro do avião. Ele tem um salário limitado, mas ele tem benefícios que permitem ele voar. E eu lembro que uma das realidades desse funcionário, por exemplo, é que muitas vezes eles aproveitavam o benefício de voar barato e iam no destino, mas eles não tinham dinheiro para ficar em um hotel. Então muitos deles iam de manhã, percorriam a cidade de ônibus e no final da tarde voltavam. E esse era o passeio que era factível para eles. Né? Entender realidades como essa versus a realidade do vice-presidente que voa de executiva permitem que você trabalhe mensagens que conectem com esses diferentes perfis. Né? Quando você vai falar sobre um benefício, você vai falar sobre um benefício para um gerente, é diferente de você falar sobre esse benefício para o funcionário de rampa, por exemplo. Né? Esse é um exemplo aqui pontual, mas eu concordo com o teu ponto no livro. Eu acho que entendo que o perfil do teu público, o perfil do público que vê esse podcast, é um público naturalmente de gestão e provavelmente que interessa por comunicação interna. Eu acho que esse é um dos grandes desafios da área de comunicação interna, que é gerar influência dentro da empresa para que a empresa se abra para ela. Eu até lembrei aqui, eu te acompanho nas redes sociais, outro dia eu vi um negócio no LinkedIn que você colocou, achei interessante, né? Que você até fez uma menção, você estava no avião, acho que indo para Belo Horizonte, e a comissária chamou você pelo nome, né? E até você fez esse comentário, né? Que mais ou menos é isso, né? Quer dizer, você imagina uma quantidade de pessoas que viajam, né, de passageiros, e a comissária chamou você pelo nome, que é uma ação customizada, né? Versus um monte de gente que ela recebe todos os dias. E isso, imagino que foi tão importante para você que você colocou isso na rede social, né? Isso deve, de uma certa forma, te impactou. Que é isso, né? Quer dizer, ela olhou para você como indivíduo, né? Então, assim, fazendo uma correlação é isso. Quer dizer, então, imagina quantos passageiros passam, né, na agenda dela, mas, ao mesmo tempo, é comportamento, né? Porque ela tem uma lista, né? Foi até um pouco do que você disse, né? Ela tem uma lista, ela sabe quem são da poltrona 5BX lá. Então, acho que também tem um pouco desse olhar, desse cuidado, né? Você concorda? Eu acho que eu fiquei muito surpreso positivamente quando isso aconteceu, porque uma das áreas que eu trabalhei, né, na TAM, na Latam, é a área de experiência de cliente, e esse momento era algo que a gente vislumbrava e na época a tecnologia não permitia. Né? E hoje a gente está num ponto em que
a comissária pode receber no celular dela em tempo real uma lista de passageiros, ela consegue checar isso dentro do avião. Se ela sentir que ela tem tempo para isso, ela pode tomar a decisão de dar esse tratamento mais customizado, né? Eu vejo a tecnologia como o principal motor para gerar essa customização em massa. Eu acho que, principalmente agora, a inteligência artificial generativa, eu acho que vai trazer soluções muito interessantes para todas as áreas, todo mundo que se comunique de alguma maneira. Então, empresas com seus funcionários ou empresas com seus clientes, e que o trato possa ser mais pessoal e que possa se sentir mais pessoal. Eventualmente, até assim, ter benefícios mais personalizados, indo além da comunicação. Eu acho que acho que a gente está assim, na boca disso daí ser factível. Eu acho que assim, a tecnologia já existe na prática. É o fato de alguém com o teu perfil, por exemplo, que venha de comunicação interna e que tenha um perfil tecnológico que desenvolva algum tipo de interface que permita que isso aconteça. E o dia que isso houver, acho que vai ser muito positivo. Eu acho que já que a empresa for capaz de conversar quase num tom um a um com seus funcionários e, e que a mensagem soe genuína, né, soe real, que não seja simplesmente trocar o nome no início do e-mail. É isso aí. Prezado barra a fulano, né? Tipo, Isso. prezado ou prezada, né? O dia que É. passe disso, eu acho que vai ser um ganho fenomenal de satisfação, de conexão do funcionário com a empresa. Cara, muito bom. Muito bom te ouvir. Eu sei que você tem outras ocupações, outras reuniões. Para quem gostou aqui acompanhando, você está nas redes sociais, você está no LinkedIn, como é que você está? Como é que as pessoas te encontram? O meu nome é bastante comum, mas o sobrenome é bastante incomum, então é fácil É me encontrar. fácil. Fácil. Eu tô no Instagram Tô no Instagram, TikTok e YouTube com o mesmo usuário, que é José underline ou underscore Rakovski. E no LinkedIn podem procurar por José Rakovski, tá meu nome completo, vocês vão ver outro sobrenome complicado no meio, que é Nürberger. E podem se conectar, seguir, mandar mensagem. Eu costumo tentar responder todo mundo que manda mensagem, então fica à vontade para me procurar. Muito bom, Zé. Muito obrigado. Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você está aí em Belo Horizonte. Desejo para você aí um bom ano, um bom trabalho, bons desafios. Adorei conversar com você, muitos insights e sucesso. Queria agradecer novamente ao pessoal, quem está nos curtindo aqui, acompanhando, que você possa mandar para os seus colegas, compartilhar, comentar sobre o José. Nós estamos aqui no YouTube e no Spotify também. Um grande abraço, José, e até a próxima. Um abraço, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que assistiram. Serão muito bem-vindos aí se quiserem se conectar. Até a próxima. Abraço. Um abraço.